Se o autoconhecimento é uma transformação que acontece na prática, como que os livros podem me ajudar? Qual a forma mais eficiente de usar os livros ao meu favor da minha transformação prática? Será que eu vou ter que ler muitos livros? Será que um livro só é suficiente? Ou então, por quais livros eu começo? Meu nome é Lucas Sarion, eu sou professor de filosofia gnóstica há mais de 13 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar a forma correta de você estudar os livros de autoconhecimento para que sejam úteis para a sua transformação interior e eu vou te dar uma lista com os melhores livros que eu já li que realmente mudaram a minha vida. Então fica aqui comigo que a lista de livros que eu tenho para te mostrar você não vai acreditar. Então olha só, o autoconhecimento ele é uma experiência individual que a gente adquire quando a gente vivencia os princípios do autoconhecimento na prática. Ou seja, quando eu realmente me autoconheço, quando em algum momento da minha vida eu me dou conta de algo que eu não tinha percebido sobre mim mesmo e quando isso vem à tona, acontece o que a gente chama então de despertar da consciência. Ou seja, a minha consciência passa a ver uma coisa que antes ela não via. Mas para que esse despertar aconteça, para que a gente consiga de fato vivenciar esse despertar, é necessário que a gente esteja aplicando o método correto. Ou seja, se eu não sei a forma como eu vou colocar a minha consciência em atividade para que eu possa descobrir mais sobre mim mesmo, vai acabar que o autoconhecimento não vai se fazer como tal. Então eu preciso do método correto para despertar. Então onde é que entram os livros nesse caso? Os livros eles vão entrar para me darem o método correto de como eu vou colocar a minha consciência em atividade para adquirir o autoconhecimento. Isso significa que os livros que me ajudam nesse despertar, que me dão o método correto, ou a força, a motivação necessária para esse despertar, eles vão ser úteis para o meu autoconhecimento. Enquanto que os livros que, na verdade, fiquem enrolando ou apontem sobre aspectos que são secundários, que não vão direto ao ponto, que não me motivem, eles vão de alguma maneira, pelo menos não me ajudar no meu processo de autoconhecimento, de autotransformação e assim por diante. Nós podemos dizer que existem dois tipos de livros sobre autoconhecimento. Um tipo de livro que é a expressão da consciência livre. Ou seja, é quando um grande mestre, um grande ser, um grande sábio expressa a sua sabedoria, o seu amor, a sua compreensão e através do livro ficam expressas esses movimentos, essa inspiração da consciência. Então é um livro que nos ajuda a compreender o que é a consciência, quais são os princípios da consciência e etc. Por exemplo, os Cânticos de Salomão é um tipo de livro assim. Os livros de Rumi, por exemplo, são livros assim. Mas existe um outro tipo de livro que ele nos ensina o método, a forma através da qual nós vamos despertar a nossa própria consciência. E esses livros eles são muito valiosos, porque eles vão servir principalmente para a pessoa que quer colocar a sua própria consciência em atividade, que quer despertar a sua consciência, que quer adquirir o autoconhecimento. Isso é muito importante da gente compreender, porque uma pessoa que queira o autoconhecimento, ela precisa compreender principalmente, antes de qualquer coisa, que o autodesenvolvimento, a transformação, o autoconhecimento, ele é prático, ele não é uma teoria. Então, por mais que a gente tenha um livro ali onde a gente vai ler e a gente vai se aprofundar no método, na forma, no como chegar lá, se a gente não colocar em prática, se a gente não vivenciar certas coisas, o livro ele morre. É como se ele fosse uma coisa ali inútil, infértil, que não serve para nada. E por isso que muitas das vezes, quando alguém me pergunta assim, mas qual livro eu leio, de qual forma que eu estudo o autoconhecimento, quando perguntam para mim, eu digo assim, olha, a melhor coisa que você pode fazer, na verdade, é buscar alguém que já pratica o autoconhecimento e através da prática, né, que a pessoa pode te ensinar assim, de uma maneira vivencial, dessa maneira você pode adquirir um conhecimento muito mais real, muito mais vívido, muito mais prático. Ou, por exemplo, você pode também fazer um curso, né, etc. Eu dou curso de autoconhecimento, conheço muitas pessoas que dão curso de autoconhecimento. Você pode encontrar por aí muitos cursos de autoconhecimento. E eu sempre vou recomendar um curso ou um contato com uma pessoa mais experiente, porque realmente vai ser muito mais rápido o seu avanço no autoconhecimento se você tiver o auxílio de uma pessoa com experiência. Do que se você ficar sozinho e aí você vai ficar vendo vídeo no YouTube, daí você vai ficar lendo um monte de livro, e isso vai gerando, são muitas opiniões diferentes, são muitas formas diferentes, e a gente fica naquela confusão e a gente não chega em lugar nenhum.
tá? Isso pode acontecer. Mas, acima de tudo, se você não tem um grupo ou você não conhece uma pessoa mais experiente, ou então simplesmente você quer começar sozinho mesmo para depois decidir que grupo você vai ou que curso você faz, então realmente esse aqui é o vídeo ideal para você, porque eu vou explicar então como que a gente faz o estudo dos livros ou quais são os melhores livros para a gente começar. Primeira coisa que você tem que saber quando você pega um livro de autoconhecimento, principalmente se ele é um livro profundo, como esses que a gente vai passar aqui logo em seguida, é que um livro profundo, real, que nos dá um conhecimento verdadeiro sobre nós mesmos, ou que nos dá um método de como nós vamos realmente nos autoconhecer, ele não pode ser lido a 1000 quilômetros por hora, tá? Isso é muito importante porque quando a gente encontra um livro denso, que vai produzir mudanças, ou que tem o potencial de produzir mudanças no nosso interior, para que essas mudanças possam acontecer durante a leitura do livro, para que esse livro possa ser útil não só durante o momento em que eu estou lendo, mas a longo prazo, que é sempre a nossa intenção, né, que as mudanças sejam efetivas e permaneçam na nossa vida, é muito importante que a gente não leia a 1000 quilômetros por hora. Por exemplo, você pega um livro de 100 páginas, se ele é um livro denso, a gente pode ler ele assim, ó, por meses ou até anos, se ele é um livro denso, se ele é um livro que produz muita reflexão ou é um livro realmente prático. Um livro de 100 páginas, se você for ler ele de maneira rápida, você pode ler ele em meia hora, 1 hora, 2 horas, né, no máximo. Porque começa, termina e acabou. Só que um livro assim, ele não produz a transformação que nós necessitamos. Para que a gente realmente utilize a potencialidade de um livro profundo, então a gente precisa ler um parágrafo, refletir, analisar, ver se a gente entendeu tudo aquilo que foi lido, passar para o próximo parágrafo e só ler os próximos parágrafos se a gente conseguiu entender os anteriores. Se é um livro um pouco mais tranquilo, um pouco mais fluido, claro que a gente pode ler ele com mais tranquilidade, mas mesmo assim, no final do capítulo ou no final de alguma parte mais extensa do livro, a gente tem que parar e analisar como que eu vou colocar em prática na minha vida, que mudanças que eu tenho que fazer hoje para colocar em prática aquele conhecimento. Porque se eu não fizer isso, eu vou começar o livro, eu vou terminar o livro e não vai ter feito a menor diferença na minha vida. A segunda coisa que você tem que fazer para poder aproveitar o máximo possível é uma coisa básica, né? Anotar aquilo que você está lendo. Não anotar palavra por palavra. Vamos colocar assim, ó, são 2 tipos de anotações, tá? Primeira anotação é você simplesmente anotando coisas práticas. Assim, ó, o que eu tenho que mudar na minha vida a partir desse parágrafo? Então eu pego e anoto, e reflito, e analiso, pontuo, né? Simplesmente colocar ali assim, ó, eu acho que através desse capítulo eu aprendi que eu teria que mudar isso, isso, isso e isso. Esse é um tipo de anotação. Outro tipo de anotação que é importantíssimo, tá? Importantíssimo, tem que ser anotado, que é as suas impressões da leitura, tá? Porque não é simplesmente uma questão de você ir lá, tipo assim, pontuando o que você está lendo. O autor falou isso, eu escrevo, resumo em uma frase. Não é isso. É você pegar a sua reflexão, como que aquilo impacta, o que eu sinto quando eu leio isso, que insights produzem em mim, o que eu estou reavaliando, o que talvez eu tenha que reavaliar na minha vida para que aquilo possa realmente fazer diferença. Porque, novamente, se a gente lê um livro, um parágrafo que seja, um capítulo que seja, e aquilo não produzir em mim nenhuma mudança, não se engane. Aquilo vai entrar em você, vai sair em você e não vai ter feito diferença nenhuma. Schopenhauer, ele cita uma frase de Pitágoras, né, que é muito interessante, que ele fala assim, que a gente não pode cometer o erro de ser uma pessoa como ele fala assim, não ser como um moedor de carne, né, onde a carne entra de um lado e sai do outro. A gente tem que digerir, a gente tem que processar as coisas que a gente conhece, que a gente entra em contato. Se a gente não fizer isso, vai ser a mesma coisa que nada. Eu podia ter lido um jornal que não ia mudar muita coisa. E a terceira coisa, hiper importante, é que depois que a gente termina de ler o livro, depois que a gente, ou por exemplo, que se a gente lê um capítulo, fechou o capítulo, e eu quero agora analisar assim, ó, o que eu escrevi, o que eu li, o que eu refleti, eu tenho que pôr em prática, eu tenho que ir para a minha vida assim e falar assim, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Eu tô lendo um livro de meditação que fala que eu tenho que meditar, eu fecho o livro e vou no celular, eu vou fazer outra coisa, não vale a pena. Ou seja, não, ok, então eu tenho que meditar, então eu pego, paro o livro, paro o conteúdo, paro o vídeo e eu vou meditar. Porque se eu não fizer, se eu não colocar em prática, também não vai ter valido a pena. Agora, o que acontece? A gente escuta isso, a gente olha, poxa, eu vou ter que analisar com detalhes, né, tudo que eu estou lendo, vou ter que
refletir muito, vai demorar muito para ler um livro, pô, vou demorar uma semana para ler um livro. Será que no fim eu vou ter que ler um livro só? Será que um livro é suficiente? E acontece o seguinte, não dá para eu te dizer que um livro é suficiente, nem que também você tenha que ler muitos livros. A gente tem que ter um método que é mais ou menos assim, ó. Se eu ler um livro só, eu pego um livro e eu falo, pá, esse livro ele é realmente importante e eu vou estudar porque, por exemplo, a pessoa poderia pegar a Bíblia, que seja, né, que é um conjunto de livros. Mas vamos colocar assim, a pessoa pega um livro de autoconhecimento, de um grande mestre, de um grande sábio e fala, eu vou praticar esse livro até, eu não vou desistir dele, eu não vou ler outro livro enquanto eu não encarnar assim, esse livro. O que esse livro está falando eu vou fazer. Isso é bom, porque a gente vai colocar em prática, só que tem um ponto negativo. Pode ser que no fim a gente acabe se bitolando através desse livro. E as palavras repetitivas e sempre as mesmas coisas, e sempre a mesma entonação, essa mesma vibração, essa mesma atmosfera desse livro, ele vai fazendo com que a gente vá girando em círculos e chega um ponto que aquilo não produz mais mudança nenhuma. Para que isso não aconteça, a gente tem que fazer outra coisa, porque se eu for em outros livros, em muitos livros, eu pego e simplesmente vou lendo muitos livros, a pessoa se torna um devorador de livros. Também é maléfico, porque a gente cai num vício horrível, que é o vício do intelecto, o vício da informação, né, uma espécie de masturbação intelectual. A pessoa fica simplesmente lendo, querendo adquirir mais segurança, querendo adquirir mais informação, só que nada daquilo permanece. Claro, permanece a informação, permanece o conteúdo, mas algo permanece, mas não permanece a transformação. Aquilo não é encarnado. Não dá para você colocar em prática se você está o tempo todo só absorvendo novas informações. É pior, na verdade, porque a pessoa acaba se tornando aquela pessoa que acredita que sabe, acha que é um ser iluminado porque sabe muito, sendo que, na verdade, não coloca nada daquilo em prática. Para a gente não cair nesse erro, o que a gente tem que fazer? O ideal, vou te dizer aqui assim, ó, minha recomendação, que é o que eu faço, é o que eu conheço, sei que muitas pessoas fazem e funciona. Você pega um livro, tá? Um livro que você diga assim, ó, cara, esse livro, ele é extraordinário, ele é fundamental, ele é incrível, ele realmente, assim, ó, se eu vivesse esse livro, a minha vida seria uma coisa totalmente diferente. Então o que você faz? Você pega esse livro, você mantém ele como se fosse o seu livro de cabeceira, assim, ó, que de maneira indeterminada você vai ter aquele livro na sua cabeceira. E você fala assim, eu só vou largar esse livro quando eu tiver colocado tudo isso aqui em prática. Só que ao mesmo tempo que você lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes esse livro, você sempre vai cotejando, você vai comparando, você vai complementando o estudo dele com outros livros. Então você está sempre com esse aqui na tua cabeceira. Só que ao mesmo tempo você está lendo outros livros, porque esses outros livros eles vão arejando o conteúdo desse aqui. E você vai sempre, a oportunidade, a ideia é você colocar em prática isso aqui, mas intelectualmente você vai complementando, dando outras cores, outros matizes, outros sabores para esse livro aqui, através de outros mestres, outros sábios, outros escritos, tá? Outros livros de autoconhecimento. Agora sim, se você fala assim, não, eu quero começar hoje, eu quero ler um livro, eu quero me aprofundar no autoconhecimento e eu não sei por onde eu começo, eu sei que existem muitos livros, né? Você vai na livraria, lá tem um monte de gente, aí você não sabe o que é bom, o que não é. Eu vou dar aqui para você uma recomendação de 19 livros que eu, assim, ó, quando eu li esses livros, eles realmente mudaram a minha vida, tá? Fizeram uma grandíssima diferença. E eu vou dar aqui para vocês a explicação de cada um deles. Não quer dizer que você tem que ler todos, não quer dizer que você tem que ler alguns. Simplesmente analisa a característica que eu vou dar para você de cada livro e aquilo que você sentir assim, que puxa, isso aqui eu acho que vai fazer diferença, pega esse livro que com certezíssima vai te ajudar, tá? Primeiro livro dessa lista se chama Tratado de Psicologia Revolucionária. Tá? É de um autor que eu gosto muito, chamado Samael Aun Weor. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li de autoconhecimento e a primeira vez que eu li eu cometi esse gravíssimo erro de ler em 1 hora, tá? Sendo que hoje em dia, se eu pegar esse livro assim, ó, eu vou demorar semanas para ler ele de novo. É um livro extremamente profundo, cada capítulo é uma técnica diferente do autoconhecimento. Você pode pegar um capítulo, ler ele assim em 15 minutos e ficar o dia refletindo sobre aquele capítulo, sobre a forma como você pode aplicar ele na sua vida. Tá? É muito interessante, ele é muito básico, porque ele parte do mais simples
mas ao mesmo tempo você pode usar ele assim ó, por anos. Ele pode ser um daqueles livros de cabeceira. Outro livro do mesmo autor, Samael Aun se chama Grande Rebelião. Esse é um livro que eu diria assim que é complementar. Se você quer assim ó, pegar dois livros práticos e muito introdutórios, que cada capítulo é curtinho e você vai colocar ele em prática, são esses dois, Tratado de Psicologia Evolucionária e O Grande Rebelião. Agora, olha só, esse livro que eu vou recomendar agora, ele é impressionante, assim, ó, eu estudo ele até hoje, é um dos meus livros de cabeceira. Se chama Psicologia de uma Evolução Possível ao Homem. O nome do autor desse livro é Peter Demianovich Uspensky, é um russo, ele foi discípulo de um mestre chamado George Gurdjieff. Esse livro é incrível, porque o Uspensky, quando ele queria introduzir alguém na escola dele, para introduzir o que é o autoconhecimento do mais básico, mas de uma maneira sólida o suficiente para que a pessoa pudesse realmente já começar com transformações significativas na sua vida, ele dava esse livro. E as pessoas liam esse livro em grupo, discutiam em grupo para poder assimilar todo aquele conhecimento. Esse livro ele tem 5 partes, né, 5 capítulos. E assim, ó, eu te recomendo você separar um tempo para ler ele e meditar em cada frase. Ele é muito mais denso do que esses outros dois que eu recomendei, porque cada frase é profundamente significativa, cada palavra, sabe? Então, até hoje, quando eu leio esse livro, eu me surpreendo com as coisas que eu não tinha percebido as outras vezes que eu li. Se você é uma pessoa um pouco mais intelectual, um pouco mais gosta de coisas um pouco mais profundas, esse livro ele é ideal, tá? Ele fundamenta racionalmente todo o autoconhecimento. Outro livro também extremamente profundo é o Guia do Autoconhecimento de um autor chamado Rudolf Steiner. Esse livro ele é extraordinário, está muito bom. Ele fala sobre vários aspectos diferentes do autoconhecimento. Ele dá assim uma introdução realmente assim, ó, de como a gente começa. Tá? Então ele tem uma linguagem muito tranquila. O Steiner ele foi um dos primeiros a falar sobre os 3 graus do desenvolvimento do conhecimento, que é a imaginação, a inspiração e a intuição. Tá? Ele também dá uma base muito forte nesse livro sobre como nós nos auto-observamos para que a gente possa, né, através da auto-observação, nos autodescobrir e nos autoconhecer. Tá? Então também é um livro que vale muito a pena. Todos esses livros que eu passei até agora, eles são bastante curtinhos, tá? Porque se você pegar assim, ó, Psicologia Evolucionária, 100 páginas, O Grande Rebelião, 100 páginas, o Psicologia de uma Evolução Possível ao Homem tem só 60 páginas, tá? E esse também ele tem 100 e pouquinhas páginas. Agora vamos já para um livro um pouco mais profundo, um pouco mais enigmático. Se chama O Matrimônio Perfeito, é do mesmo autor que eu adoro, Samael Aun. Ele é um grande mestre gnóstico. E esse livro, assim, ó, se você gosta do conhecimento raiz, assim, ó, mas se você gosta de antropologia, se você gosta de magia, se você gosta de alquimia sexual, né, como trabalhar com as energias sexuais, se você quer compreender, por exemplo, a síntese de todo o conhecimento gnóstico, que é o conhecimento que a gente ensina aqui no canal, eu super recomendo esse livro. Mas assim, ó, tem que ter um pouco de estômago para ler esse livro, tá? Se você for começar a ler ele, você começar a achar muito esquisito e tal, pula esse e vai para outro, tá? Por exemplo, outro livro que eu vou recomendar agora se chama Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. Esse livro também é do mesmo autor ali que eu passei antes, o Peter Uspensky. Esse livro ele é extraordinário. Ele não é exatamente dos ensinamentos do próprio Uspensky, mas ele é o registro de tudo que o Uspensky aprendeu aos pés do Gurdjieff. Então é um livro todo de relatos. Ele é lindíssimo, assim, ó, porque ao mesmo tempo que ele vai mostrando como que foi adquirir o conhecimento, aquele conhecimento que é totalmente novo para ele também tem a própria informação do conhecimento de uma maneira muito precisa, muito clara e muito profunda, porque todo o conhecimento que está ali, ele permite a gente ter uma noção de até onde o desenvolvimento das nossas faculdades internas, psíquicas, pode chegar. Ele relata várias dessas experiências, como que foi a aquisição daquela faculdade, todos os conhecimentos que o Gurdjieff foi passando. Então, assim, ó, é um livro maravilhoso. Se você não consegue, achou que o livro Matrimônio Perfeito foi muito denso, dá uma olhada nesse livro primeiro. Você vai compreender muitas coisas ali, metafísicas interessantes, e aí depois voltar para o livro Matrimônio Perfeito vai ser vai ser mais interessante. Esse livro, detalhe, ele tem um pouco mais de páginas, tá? Ele é um livro um pouco mais extenso. Tem 600 páginas, mais ou menos, dependendo da versão, mas vale a pena, assim, ó, cada página vale a pena. Outro livro, assim, ó, incrível, impressionante. Esse livro eu tenho que contar para vocês a história. Se chama Aos Pés do Mestre, de um autor chamado Krishnamurti. Esse é um livro extraordinário, porque, assim, para sintetizar um pouco a história,
O Krishnamurti, ele foi adotado por um cara chamado Leadbeater, que era discípulo da Blavatsky, lá da Teosofia. E o Leadbeater, todas as noites, tirava o Krishnamurti em corpo astral e levava ele até a casa lá, o templo onde morava o venerável mestre Kutumi. E esse mestre, esse grande Mahatma, dava aula para o Krishnamurti. No final da aula, ele explicava assim, fazia um resumo em algumas frases do ensinamento. Aí ele pedia para o Krishnamurti repetir essas frases que ele tinha aprendido. E aí quando o Krishnamurti voltava para o corpo físico, ele pegava e escrevia isso que ele tinha aprendido em corpo astral. Quando ele fez isso várias e várias noites, depois ele pegou todo esse aglomerado de escritos, levou para o professor dele, né, o Leadbeater, que levava ele lá na casa do Krishnamurti, do Kutumi, e perguntou, o que você achou do meu escrito, tá bom? Aí o Leadbeater aprovou, falou, legal, vamos levar para o mestre Kutumi para ver o que ele diz. Levaram lá para o Kutumi, para o mestre, e aí o mestre olhou e falou assim, vamos ver o que o Mahashohan acha. Pegou o livro, levou para o Mahashohan, e o Mahashohan disse, imprima-o. E aí foi impresso. Então esse livro, assim, ele tem umas 60, 70 páginas, tá? Dependendo da versão, mas ele é um livro densíssimo, tá? Porque ele é muito profundo, mas ao mesmo tempo ele é muito interessante, ele é muito inspirador, é uma coisa assim que vale a pena, tá? Só de você ver assim a história de como o livro foi feito já é uma coisa que vale a pena a gente ver o que o Krishnamurti pode estar falando nesse livro. Outro livro extraordinário, tá? Se chama Revolução da Dialética, do autor Samael Aun Weor. Esse é um livro assim, mais profundo, tá? Ele pega um pouco mais essa característica dos livros do mestre Samael Aun Weor, como Psicologia Revolucionária, como Grande Rebelião, só que esse livro ele é mais profundo, então ele abarca muitos outros temas. Ele foi um livro póstumo, tá? Quem publicou no fim foi um discípulo desse mestre, e ele tem muitos aspectos assim filosóficos interessantes, ele fala de Kant, ele fala de outros filósofos, ele traz terminologias e técnicas para o autoconhecimento muito incríveis, assim, esse é um dos livros que eu tenho assim na minha cabeceira, que eu digo assim, olha, nossa, esse é um livro extraordinário. Só que como ele é um livro póstumo, ele tem algumas questões, porque você vai encontrar capítulos com 5 frases, por exemplo, que ele era como o resumo do capítulo original, e capítulos mais extensos. Então o ponto é só você entender ali, ler o livro, buscando extrair o conhecimento que ele tem, a prática que ele tem, que com certeza vai ser extremamente útil, tá? É um livro que eu super recomendo. Outro livro também desse mestre Samael Aun Weor se chama Educação Fundamental. Eu sei que o título ele pode ser um pouco estranho, porque, educação fundamental, o que esse livro vai falar? Mas, na verdade, o grande axioma do livro ali, a ideia do livro é que como nós não recebemos uma educação desde a nossa infância para o despertar da consciência, para o autoconhecimento, então hoje nós vamos ter que aprender a nos educar. Tá? Ou seja, que a educação fundamental é a ciência para o despertar da consciência. E durante o livro, além dele falando das fases da vida, etc., que é uma coisa que também o Steiner fala, ele comenta sobre vários aspectos muito interessantes sobre como uma pessoa desperta age em relação ao amor, em relação à liberdade, em relação ao livre-arbítrio, em relação às relações humanas, etc. Então, é um livro muito filosófico, muito reflexivo, muito simples também, não existe uma compreensão muito complexa, mas vale muito a pena também pelas reflexões que ele produz. Um livro do Krishnamurti que vale a pena, que é parecido com a Educação Fundamental, também pelo aspecto reflexivo, porque o Krishnamurti ele é realmente um filósofo nato, se chama A Arte de Viver. Esse livro, assim, só pelo nome também já vale a pena, né? Porque nesse livro também o Krishnamurti ele vai pegar vários assuntos, vários temas diferentes sobre o medo, sobre o amor, sobre as guerras, sobre a busca que as pessoas têm por segurança, sobre cada um dos aspectos da vida em geral, reflexões que a gente deveria fazer para compreender isso de uma maneira positiva para o nosso autoconhecimento, para a nossa vida. Tem um outro livro também do Gurdjieff que é extraordinário. Só o nome do livro também é uma coisa chocante. Se chama A Vida Só é Real Quando Eu Sou. Esse livro ele é um relato do Gurdjieff sobre a sua própria vida, sobre como foi para ele despertar. E aí, através desses relatos, ele vai mostrando então qual é o método, como que a gente vai fazer para aplicar o despertar na nossa vida, como que a gente vai nos transformar a nós mesmos. E tudo isso parte do princípio de ser quem nós realmente somos. E ele vai dizendo isso através da experiência que ele teve, a dificuldade que ele teve,
que ele não conseguia despertar, não conseguia, até que em algum momento ele conseguiu, quando ele fez algumas renúncias. Então, só pelo fato da gente ter esse relato assim do Gurdjieff tão claro da sua própria vida, como foi o seu processo de despertar, já é uma coisa que super vale a pena. E um último livro que eu quero trazer aqui para você se chama A Voz do Silêncio, da Blavatsky. Esse livro, olha, pelo amor de Deus, esse livro assim, ó, extremamente inspirador. Ele tem numerozinhos como se fossem versículos. E é um livro muito inspirador. Ele é feito todo numa linguagem poética. Lembra muito essa ideia assim dos livros do Rumi. Mas essa coisa assim de uma linguagem muito inspirada, falando sobre a sabedoria, falando sobre a aquisição do conhecimento, né, sobre a transformação de nós mesmos, sobre a doutrina do olho, a doutrina do coração. Olha, esse livro da Blavatsky, se você quer simplesmente assim, olha, quero simplesmente me inspirar, pega esse livro assim, ó, que ele é curtinho também, vale assim, extremamente a pena. Esses são os livros que eu recomendo você começar. Tá? Mas não se esqueça daquilo que eu disse no meio do vídeo. Se você realmente quer progredir no autoconhecimento, é importantíssimo compreender a necessidade de um grupo espiritual. Então, se você ainda não viu o nosso vídeo sobre os grupos, clica aqui e assiste agora o nosso vídeo sobre a importância de um grupo no nosso desenvolvimento espiritual. Um abração então e até mais.